Olá a todos, estamos contentes por estarmos retornando com mais um vídeo para este canal, acrescentando assim mais uma gama de conhecimento em mais um novo tema, em continuidade à nossa série sobre saúde e enfermidade. E conforme havíamos adiantado em nosso vídeo anterior, o tema desta apresentação tem em sua abordagem conceitos relevantes sobre saúde que todos deveriam levar em consideração, ao assim consumirem determinados produtos ditos alimentícios, conhecidos como alimentos derivados da carne e do tecido animal. Mas, antes de adentrarmos de fato na busca do conhecimento e dos conceitos deste estudo, como de praxe, eu peço humildemente que você possa demonstrar que prestigia nosso trabalho, deixando aqui o seu gostei ou não gostei, fazendo o seu comentário pertinente sobre o assunto de nosso estudo, também compartilhando com quem queira, da forma que queira, e muito importante, não se esqueça de se inscrever em nosso humilde canal. Dito isto, vamos buscar conhecimento, porque na verdade o conhecimento nos leva à busca de verdades, e a verdade é o que podemos definir de alguma forma como a essência que dá significado à vida ou à existência. O homem tem em seu DNA o sentido da busca incessante de tudo aquilo que de fato tem seu significado como verdades comprovadas. Isso sobre qualquer tema. Isso porque a verdade e somente a verdade é capaz de nos libertar dos grilhões de nossas ignorâncias, orgulho, ingenuidades e rebeldias, que tanto cultivamos inutilmente. Por isso está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João, capítulo 8, versículo 32. Esse é o poder da verdade. Nos concede conhecimento, e o conhecimento nos liberta do erro, de nossos equívocos e falhas, e dos nossos maus hábitos e caminhos errôneos. Jesus é toda essa essência e significância, pois disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Sua palavra é a verdade. Por isso, insistimos tanto em utilizar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como base para evidenciar aquilo que queremos apresentar como conhecimento da verdade que liberta. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João, capítulo 17, versículo 17. Mas, como muitos daqueles que acompanham nossos vídeos bem sabem, não nos limitamos apenas em utilizar a palavra de Deus como única fonte para comprovação e evidência
dos temas que aqui abordamos. Também buscamos utilizar-nos com frequência do que a própria ciência pode comprovar como verdade, assim bem como o que a própria história também, em suas diversas abordagens e acontecimentos, nos pode evidenciar como verdade de fato. E neste vídeo, especificamente, meus amigos, eu me propus a não querer ser o protagonista mor, ou seja, aquele que discorre com maior protagonismo, argumentações, apresentando seus pontos sobre os assuntos e abordagens. O bem, na verdade, é que dentro desta série sobre saúde e enfermidade, eu já obtive protagonismo demais, apresentando e arrazoando sobre todas as temáticas e questões aqui levantadas. Por isso, neste tema específico, não serei eu que discorrerei sobre os pontos, ideias e conteúdos. Considero que já falei demais em nossos vídeos anteriores, e então não serei eu o responsável por levantar questões, argumentações, questionamentos e objeções sobre os assuntos deste estudo. Para tanto, deixarei que especialistas nos esclareça e nos traga maior conhecimento sobre as problemáticas que podem advir para a saúde humana através do consumo do que conhecemos como alguns dos produtos alimentícios derivados da carne dos animais, também conhecidos e consumidos como embutidos, frios, enchidos ou processados, etc. Antes, porém, eu gostaria de voltar um pouquinho mais no tema do nosso vídeo anterior. Você se lembra que discorremos sobre temas importantes como a questão da importância da vitamina B12 e das proteínas, sua importância ao organismo humano e onde obtemos suas fontes. Muito bem, recentemente, agora, neste ano de 2025, foi publicado nos Estados Unidos um relatório, um conjunto de departamentos de agricultura e de saúde e serviços humanos, o que corrobora e comprova aquilo que já havíamos abordado antes em nosso vídeo anterior. Então achei pertinente e que acrescentaria conteúdo e conhecimento ao nosso tema. Por isso, gostaria de apresentar este estudo ao conhecimento de vocês. Juro que depois deixarei o vídeo nas mãos ou nas palavras dos especialistas. Acompanhe comigo. Proteína mais saudável não é de origem animal, revela estudo dos Estados Unidos. Relatório americano indica feijões e leguminosas com proteínas mais benéficas à saúde. Vejam a data da publicação. Bom, nos Estados Unidos, um recente relatório dos Departamentos de Agricultura e de Saúde e Serviços Humanos destacou uma nova perspectiva sobre proteínas alimentares. O estudo elogiou os feijões e leguminosas, defendendo a superioridade deles em relação às carnes.
A discussão sobre fontes proteicas tem ganhado espaço, especialmente entre aqueles que adotam um estilo de vida saudável. O documento sugere uma transformação no Guia Alimentar Americano, o MyPlate, o que posiciona os feijões à frente das carnes. O feijão branco é um dos vários tipos de leguminosas consumidos no Brasil. Feijões e leguminosas têm as melhores proteínas. Christopher Gardner, professor e membro do Comitê Consultivo, enfatizou a importância dos feijões ao explicar que a inclusão de 2,5 xícaras por semana desse alimento, em vez das atuais 1,5 xícaras, pode trazer grandes benefícios à saúde. Segundo Gardner, a ausência de fibras na carne é uma preocupação. Por isso, ele recomenda que as proteínas de origem vegetal, como feijões e lentilhas, passem a ser priorizadas na dieta. Essa mudança se deve à presença significativa de fibras nesses alimentos. Os desafios do consumo de leguminosas. O estudo ainda descobriu que a falta de praticidade no preparo das leguminosas tem reduzido o consumo desse tipo de alimento. Apesar disso, esse tipo de alimento é rico em fibras, vitaminas e antioxidantes, tendo um papel importante na prevenção de doenças intestinais e cardiovasculares. Similarmente, minerais como potássio, magnésio e ferro, presentes nas leguminosas, são benéficos à saúde. Variedade de feijões e seus benefícios. O feijão de corda, também chamado de feijão frade, é um exemplo que possui um alto teor de proteínas, além de carboidratos de lenta absorção, capazes de ajudar no controle glicêmico. Vitaminas do complexo B, que dão suporte ao metabolismo. Ácido fólico, nutriente crucial para gestantes e longevidade. Além disso, o Brasil, rico em diversas variedades de grãos, oferece uma ótima oportunidade para variar o consumo e garantir componentes essenciais e saudáveis para o corpo. O relatório estadunidense sugere uma reconsideração nas escolhas alimentares. A ênfase em feijões e leguminosas pode trazer benefícios significativos à saúde, o que destaca a importância de diversificar a dieta e priorizar alimentos vegetais ricos em fibras e nutrientes. Finaliza a matéria sobre o estudo. É porque a pessoa acha que carne tem proteína. 100 gramas de bife tem 25 gramas de proteína, sendo que só 16 é digerido. Ninguém quase nada. Ela achou que da cabeça dela, ela acha que a carne... Ah, mas eu me sinto mais pesado. A digestão, claro, porque tá digerindo um pedaço de pedra, né? Porque não é natural, é pesada a carne. Então quem quer comer carne, entenda que não está comendo proteína pura. 20 de 100 gramas, 25, entendeu? Então quer dizer, é pouca proteína para um produto. O ovo eu consigo digerir 48%. Vamos lá então pra gente entender. Eu posso comer proteína, mas eu tenho que ter uma digestão dessa proteína. Existe uma tabela, chama-se tabela NNU, que vai mostrar a digestibilidade da proteína. E eu tenho produtos na natureza que tem muita proteína. Lentilha tem proteína, grão de bico tem proteína, feijão tem proteína, arroz e feijão tem todos os aminoácidos que consomem de proteína. Não há necessidade no mundo de ingestão de proteína animal. Nenhuma. O que eu tenho que comer de proteína? Pouca. Esquece isso aí. Ah, eu quero ter músculo. Vai treinar. Músculo é rasgar músculo. Está aí, meus amigos, um estudo de um departamento de saúde dos Estados Unidos da América. Ou seja,
do conhecimento científico mais avançado e recente que temos e que se conhece até os dias de hoje e que vem corroborar e comprovar tudo aquilo que já havíamos abordado e levantado em nosso vídeo anterior. E se você não teve ainda a oportunidade de assistir o tema deste vídeo, acesse nosso canal no YouTube e confira este e demais outros temas abordados ligados à temática da saúde e enfermidade. Outro ponto importante também, de que havíamos abordado em nosso vídeo anterior, foi a questão do comércio da indústria de carnes e derivados, de manipular a aparência destes produtos através de emulsificantes e outros agentes químicos, levando assim o consumidor a adquirir e, consequentemente, consumir carne vencida, estragada ou mesmo adulterada. Isso nós pudemos comprovar em nosso vídeo anterior, apresentando matérias da operação da Polícia Federal denominada Carne Fraca, bem como outras matérias de época que abordava as diversas formas de fraude no comércio da carne e destes produtos. Contudo, agora, recentemente, foi descoberto mais um escândalo deste comércio que prima em enganar os seus consumidores e assim colocar em risco a saúde de milhares destes que frequentemente fazem o seu uso e consumo. Acompanhe mais esta matéria conosco. E 800 toneladas de carne que estragou durante a enchente do Rio Grande do Sul no ano passado podem ter parado na sua mesa. Parece inacreditável, né? Mas foi isso que motivou a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os produtos ficaram pelo menos 30 dias debaixo d'água durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Uma empresa de Porto Alegre é autorizada a vender carne vencida para empresas que fazem o reaproveitamento do produto para a fabricação de ração e material orgânico. Só que um frigorífico de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, comprou 800 toneladas de carne podre, usou produtos químicos para disfarçar a aparência de estragada e revendeu para consumo humano. A empresa Tem de Tudo Salvados alegou aos produtores gaúchos que a mercadoria seria transformada em ração animal ou graxa. Mas, segundo a polícia, as peças foram postas à venda para açougues e supermercados de vários estados. O grupo vendeu a carne para outras empresas, obtendo um lucro de mais de 1000% e colocando em risco consumidores de todo o país. Segundo as notas fiscais, a carne boa estava avaliada em torno de 5 milhões. Só que essa empresa aqui do Rio de Janeiro comprou todo esse material, 800 toneladas de carne, pelo valor de R$80 mil. O escândalo foi descoberto depois que uma das empresas que comprou a carne revendida pela Tem de Tudo repassou parte do lote para o frigorífico gaúcho. A empresa de Porto Alegre reconheceu o produto e denunciou o caso à polícia. Ao todo, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 4 pessoas foram presas em flagrante. Bom, dito tudo isto e visto tudo isto, vamos adentrar aos assuntos que diz respeito ao tema deste estudo, que é justamente a questão dos alimentos, assim chamados de derivados da carne animal. Vamos compreender primeiramente o que são derivados de carne ou da carne. Derivados da carne são produtos obtidos a partir da carne de animais mortos ou abatidos,
que sofre assim algum tipo de processamento, sendo este um processo industrial ou mesmo apenas artesanal, ou seja, não necessariamente realizado por empresas do setor da indústria alimentícia, ou seja, um processo fora da esfera profissional da própria indústria. Então, entre os produtos considerados de tipos de derivados da carne, temos os processos diversos destes produtos, por exemplo, processos de cozimento de determinados tecido animal que irão, assim, processar produtos derivados, como são, por exemplo, salsichas, mortadelas, presuntos, apresuntados e conservas em latas do tecido como quitutes, do tecido animal como quitutes, sardinhas e quaisquer outros tipos desse tecido enlatado. Também temos os processos de fermentação de determinados órgãos de animais que derivam produtos como salames, pepperonis, entre outros. Dos processos de salgamento, ou seja, da desidratação do tecido animal através da adição do cloreto de sódio ou sal, derivam, entre outros, a carne de sol, o charque e aquele chamado shirked beef, como é conhecido. Existem outros tipos de processamentos também conhecidos que transformam órgãos de animais em outros tipos de produtos derivados, como embutidos, por exemplo, processos de cura e defumados, dos quais são produzidos ali as diversas qualidades e tipos de linguiças. Enfim, o importante é que tenhamos bem claro o conceito do que significa alimentos derivados da carne. E de todos esses processamentos da carne, tem como objetivo, na verdade, meus amigos, elaborar novos produtos, reduzir assim a perecibilidade, aumentando assim a capacidade de validação. Para tanto, esses produtos atribuem características como cor, sabor e aroma próprios de cada processo, utilizando agentes químicos específicos em cada processamento. Conhecidos então estes pontos destas questões, vamos ouvir agora o que médicos e cientistas podem nos fornecer como conhecimento relevante ante o consumo destes produtos ao organismo humano. A ciência nos dê um maior esclarecimento sobre as questões deste tema em nosso estudo. Carnes processadas são cancerígenas para humanos. Foi isso que disse a OMS em 2015. Mas se a carne processada faz tanto mal assim, por que ela continua à venda nos supermercados? No vídeo de hoje você vai entender o que é essa classificação e o quanto você teria que comer para desenvolver câncer. Será que bacon e peito de peru entram nessa lista? Com a ajuda da Marina, nutricionista e nossa parceira aqui no canal, eu vou te dar uma solução para evitar esse risco sem deixar de comer aquilo que você gosta. Mas afinal, que tipo de carne é de fato processada? Segundo a OMS, carne processada é aquela que passa por salgamento, curagem, fermentação, defumação ou outros processos para realçar sabor ou melhorar a preservação. E sim, eu sinto dizer, bacon é uma carne processada. No vídeo do câncer ignorado em jovens, muita gente me questionou. Talvez o bacon não seja um ultraprocessado cheio de conservantes que passou por vários processos industriais como salsicha, presunto ou mesmo aquele bacon embalado no plástico. Mas mesmo
bacon feito em casa passa por defumação por pelo menos 2 horas. E essa fumaça contém uma série de substâncias cancerígenas provenientes da queima do carvão ou da madeira. Então, uma dica para você saber se a carne é realmente processada ou não é pensar na durabilidade. Um corte de carne in natura deixado fora da geladeira vai ficar escuro, com cheiro ruim e provavelmente infestado de moscas em poucos dias, não é não? Agora, experimenta colocar uma fatia de bacon ou uma salsicha na mesma situação. Vai demorar pelo menos 1 semana para ela atingir o mesmo nível de degradação. O bacon por causa da defumação e da salga, que eliminam as bactérias e dão uma durabilidade maior. E a salsicha, presunto e outros industrializados por causa de alguns aditivos e conservantes. Olha a lista de ingredientes de uma salsicha. São esses ingredientes em vermelho que fazem da salsicha uma carne processada. Além dela, também podemos incluir presunto, peito de peru, mortadela, salame, salgadinhos à base de carne e aquele bacon frito que muita gente ama. Que esses alimentos são práticos e gostosos, não tem dúvida. É bem mais simples colocar uma fatia de mortadela no pão do que fazer um frango desfiado para comer junto com o sanduíche. Esse é o principal motivo pelo qual as pessoas escolhem carnes processadas, além do preço mais baixo. Mas tem mesmo algum problema nessas carnes? O que os cientistas descobriram? Praticidade e preço ajudaram as carnes processadas a ganhar popularidade, mas os cientistas da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, notaram um aumento de estudos relacionando o consumo de carnes processadas com câncer, em especial um tipo de câncer de intestino chamado câncer coloretal. E o papel dessa agência, que é ligada à OMS, é dar um parecer classificando um produto em grupos de acordo com a sua capacidade de causar o câncer. O primeiro parecer que essa organização deu em 2015 resultou na entrada das carnes processadas no grupo 1 da IARC, que significa carcinogênico para humanos. De acordo com 22 cientistas de 10 países diferentes e mais de 400 estudos avaliados, carnes processadas estão junto de tabaco, álcool e a fumaça de óleo diesel, para vocês terem uma ideia. Eu já vou te explicar qual daqueles ingredientes da lista da salsicha é o mais relacionado ao câncer e como você pode fazer para se proteger. Mas antes, o que significa estar no grupo de carcinogênico para humanos? Eu já te adianto que apesar de estar no mesmo grupo que tabaco e álcool, não é tudo a mesma coisa e isso ninguém te conta. Em 2019, pesquisadores do maior projeto global de avaliação do risco de morte por doenças estimaram que o tabagismo foi responsável por mais de 8 milhões de mortes pelo mundo todo, enquanto que uma dieta rica em carne processada foi responsável por cerca de 300 mil mortes anuais. Ok, não dá para comparar a 8 milhões, mas ainda assim é muita coisa. As principais doenças associadas ao consumo de carne processada são doenças cardiovasculares, diabetes e, em terceiro lugar, câncer. Eu não sei vocês, mas eu amo bacon no hambúrguer, então eu quero saber o que tem nessas carnes que pode até causar câncer. Apesar de não ser uma resposta simples, existem sim ingredientes em carnes processadas que são bem estudados e podem causar câncer. A gente pode falar dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos ou as aminas policíclicas, nomes lindos de substâncias produzidas principalmente na queima do carvão da churrasqueira e na fumaça preta, quando os óleos da carne são aquecidos além da conta. É por causa dessas duas substâncias aí que o churrasco e o próprio bacon defumado são considerados alimentos que causam câncer em humanos. Quando essas substâncias são absorvidas e metabolizadas no fígado, elas formam compostos que reagem com o DNA das células, aumentando o risco de mutações e, consequentemente, de câncer. Mas ainda tem a cereja do bolo, os alimentos processados que são vendidos naquelas bandejas de plástico, sabe? Eles precisam ficar guardados por dias na geladeira e, para isso, contém nitrosaminas. Vamos usar como exemplo, pessoal, a salsicha. Olha de novo para os ingredientes dela. Tá vendo esse último ingrediente aí? Um conservante chamado nitrito de sódio. Ele tá aí por um motivo bem importante: prevenir o crescimento de bactérias, dentre elas a Clostridium botulinum, que causa uma doença grave chamada botulismo. Essa doença pode comprometer o sistema respiratório e até levar à morte. Então, adicionar nitritos aos alimentos industrializados é uma forma de fazer o alimento durar mais, sem causar intoxicações alimentares. O problema é que esse nitrito, quando é adicionado às carnes no momento do processamento, pode reagir com outros componentes da carne e formar nitrosaminas. As nitrosaminas, em estudos com animais, demonstraram ser carcinogênicas e genotóxicas, ou seja, elas também podem causar danos ao DNA.
E é aí que entra o alerta da IARC, trazendo consciência para um problema e pressionando para que a indústria alimentícia e a tecnologia de alimentos encontrem soluções, que nem sempre são simples. Nesse caso dos nitritos, atualmente têm sido testadas concentrações mais baixas, que formam menos nitrosaminas no alimento e ainda controlam a contaminação bacteriana. Outra alternativa é o uso de ascorbato, que também parece reduzir a formação dessa molécula tóxica. E com tudo isso que você ouviu até agora, é normal que você queira jogar todas as carnes processadas que tem no seu armário fora e protestar na frente dos supermercados. Aí você vai ter que incluir no seu protesto o consumo de bebida alcoólica, a venda de cigarros, a venda de produtos ricos em gordura saturada, a venda de produtos ricos em açúcar e baixos em fibras. Será que o que dissemos anteriormente está em concordância com o que nos foi dito no vídeo do canal Alô Ciência? Quanto ao que foi falado, meus amigos, no vídeo sobre a propensão do consumo destes produtos causarem ou desenvolverem determinados tipos de cânceres, em geral o câncer coloretal, vejamos alguns alertas da OMS, a nossa querida Organização Mundial de Saúde, quanto ao assunto. O consumo de produtos embutidos e outras carnes processadas é cancerígeno e o de carnes vermelhas provavelmente também, segundo a Organização Mundial de Saúde. O alerta foi anunciado nesta segunda-feira pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer da OMS. De acordo com o relatório da organização, a ingestão destes produtos provoca câncer coloretal. Como processados, os pesquisadores citam salsichas de Frankfurt e de cachorro-quente, presunto, linguiças, carne seca, enlatada, em conserva e os preparados e molhos à base de carnes. A maioria destes produtos contém porco ou carne bovina, mas pode proceder de vísceras ou subprodutos como sangue, explica a agência. As carnes vermelhas foram classificadas como provavelmente cancerígenas para o ser humano, com base em indícios limitados, segundo os quais o consumo induz a doença. O relatório afirma que esta classificação inclui todos os tipos de carnes de mamíferos, como bovinos, suínos, ovinos, equinos e caprinos. As conclusões foram baseadas em literatura científica e examinadas por 22 especialistas de 10 países. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado hoje, afirma que carnes, especialmente as carnes processadas, podem causar diferentes tipos de câncer. Pesquisadores da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, ligada à Organização Mundial da Saúde, avaliaram a capacidade de carnes processadas e carnes vermelhas provocarem tumores. Segundo eles, a cada 50 gramas de carne processada ingerida por dia, aumenta em 18% o risco de câncer coloretal. Carne processada foi classificada como cancerígena, juntamente com outras substâncias conhecidas, incluindo o cigarro, o amianto e até mesmo a poluição do ar. Mas é importante reconhecer que essas classificações relacionam com a força da evidência científica para a carcinogenicidade e não ao nível de risco. Assim, mesmo que eles estão na mesma categoria, o nível de risco para o tabagismo é muito maior do que o risco associado ao consumo de carne, 10 vezes maior do que o risco para a carne processada, por exemplo. A carne processada é aquela transformada através de processo como salga, secagem, fermentação, tabagismo ou outros, como é o caso de salsichas, linguiça, bacon, presunto, carne enlatada e carne seca. O pesquisador ainda reforça a necessidade de mudança de hábito de consumo desses alimentos para que o risco de desenvolver a doença seja menor. O grupo de pesquisadores da agência concluiu que o consumo de carne processada e de carne vermelha é cancerígeno para os seres humanos. Esses dados apenas reforçam orientações dietéticas de uma série de autoridades de saúde, incluindo a Organização Mundial de Saúde, que as pessoas que comem carne devem considerar a redução do seu consumo para diminuir os riscos de várias doenças, incluindo o câncer. A agência classificou o bacon e a linguiça como produtos do grupo 1, ou seja, os mais propensos a causar o câncer coloretal. Esse grupo também inclui o cigarro, o álcool e o amianto, produto usado para conservar alimentos,
como substâncias com evidência suficiente na incidência de câncer. Vejamos também o alerta de um proctologista muito famoso na internet sobre esse tema, o Dr. Fernando Lemos. Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, sou coloproctologista, estamos finalizando as cirurgias do dia e gostaria de lembrar para vocês que embutidos, que são alimentos ultraprocessados e industrializados, passam por uma série de processos para aumentar a validade do produto, não são saudáveis e embutidos são uma das classes que são consideradas fatores de risco para o câncer do intestino. Exemplo de embutidos: salame, salsicha, linguiça, salsichão, presunto, mortadela, peito de peru, lombo, carnes que são vendidas em lata, bacon, entre outras coisas. Eu não sou extremamente radical, dizer que você não pode comer nunca na vida, mas se for comer de vez em quando, muito eventualmente. Abraço a todos. Agora, vamos adentrar a uma classe e analisar uma mini aula de Química Biológica com o Dr. D'Aleste. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel D'Aleste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu trouxe para vocês aqui um tema muito importante, muito interessante, que são os embutidos. Embutidos é o grupo onde faz parte o peito de peru, o blanquet, o chester, o presunto, a mortadela, os defumados, né? Tudo isso está dentro desse grupo, que é um grupo que há muito tempo já temos informação da periculosidade, dos riscos de colocarmos esse tipo de alimento na nossa dieta. Hoje, com todos os estudos que temos em cima dos produtos que são colocados, que são adicionados nos embutidos, começa a ser muito tolo levarmos para casa, oferecermos isso para nossa família, né? Esse tipo de alimento, até porque ele já vem sendo colocado, os embutidos ocupam o mesmo grupo que o cigarro no que diz respeito a riscos de câncer. Olha o que eu estou falando, embutidos e cigarro no mesmo grupo, grupo 1, o grupo onde tem mais embasamento científico relacionando o consumo desse tipo de substância e o câncer. E não tem como falar então de embutidos e não falar sobre o nitrogênio e as reações que acontecem no corpo. Na verdade, o nitrogênio ele está presente nos vegetais e ele é importantíssimo para o crescimento dos vegetais. Só que quando os sais de nitro são utilizados como conservantes, aí a gente começa a ter um problema. E os sais de nitro são usados como conservantes, além dos embutidos, também em alguns queijos, hein? Já fiz vídeo aqui falando sobre o consumo do leite, o consumo do queijo, o impacto disso na saúde, e alguns tipos de queijo podem ser adicionado neles sais de nitro. Mas esse é, com certeza, utilizado em larga escala aqui, nesse tipo de alimento. E aqui eu vou colocar para vocês a reação aqui, né? Onde eu tenho o nitrato, que é o NO3-, e o nitrato, quando ele é reduzido, quando ele recebe um elétron, ele é reduzido em nitrito, que é o NO2. E quando ele é reduzido novamente, ou seja, ele recebe mais um elétron, ele é transformado em óxido nítrico, que é o NO. Então isso aqui é uma reação comum, né? O nitrato recebe um elétron, vira nitrito, recebe um elétron, vira óxido nítrico. Nós vamos falar sobre o nitrito, que no nosso corpo pode ir para dois lados aqui, ó. Ou o nitrito, ele vai
sofrer uma reação com os ácidos graxos do corpo e vai formar nitroácidos graxos, e os nitroácidos graxos são ótimos, têm alguns benefícios muito importantes para o nosso corpo. Porém, é muito mais fácil o nitrito vir aqui para uma outra rota alternativa, onde ele vai formar os compostos N-nitrosos. E aqui a gente tem a nitrosamina. Nitrosaminas. Aqui começa o perigo dos embutidos, ó, nas nitrosaminas que a gente encontra facilmente em quem consome excesso disso aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês que às vezes não adianta, eu não tenho como não colocar a reação química para que seja mais fácil de entender. Eu vou mostrar aqui, ó, o nitrito, que é o NO2, como é que ele vai interagir com a água. Ó, aqui ele interage e ele vai formar o HNO2, que é o ácido nitroso. O ácido nitroso, ele é um ácido fraco. Ele facilmente se degrada. E ele vai se degradar em 2 radicais livres. Um deles extremamente perigoso, que é o radical livre hidroxila ou hidroxil, que é um ânion, tá aqui, ó, é o OH-, e num cátion, que é o nitrosil, que é o NO+. Tanto esse ânion hidroxil quanto esse cátion nitrosil são 2 radicais livres, e aí eu já fiz vídeos aqui mostrando o perigo dos radicais livres, videozinho aqui em cima, mostrando que radical livre em excesso gera estresse oxidativo, tá? Então é muito importante entender que no final dessa reação aqui, que começou com NO2-, eu vou ter 2 radicais livres extremamente perigosos para o corpo humano. Por que eu falo tão perigoso? Porque o nitrosil, ele tem a capacidade de interagir no DNA, no núcleo da célula, no DNA. E todo radical livre que tem capacidade de interagir no DNA, ele causa mutação. Então aqui está um dos principais perigos do nitrosil. Além disso, ele pode reagir no intestino, ele pode ir lá no intestino e reagir com as aminas biogênicas. Onde é que eu vou ter amina biogênica? Na alimentação rica em proteína animal. Então, pessoas que comem muita proteína animal vão ter aqui no intestino, vamos desenhar o intestino aqui, ó, vai ter excesso de aminas biogênicas e essas aminas biogênicas vão interagir com o nitrosil e vai dar origem às nitrosaminas, que é o que eu falei para vocês, que tem relação direta com câncer. Então aqui, ó, vai dar origem a nitrosaminas e isso aqui está relacionado ao aumento de câncer, principalmente câncer de intestino e câncer de estômago. São os 2 cânceres mais associados ao consumo de embutido por causa dessa reação que acontece aqui com o nitrosil no intestino, quando existe restos aqui mortais de proteína animal, né, as aminas biogênicas, e também por interagir diretamente no DNA da célula, causando mutações celulares. Tá bom? Isso aqui é que tem que ficar o recado, esse é o nome. Falou em embutido, o perigo está nas nitrosaminas. Além disso, além dos sais de nitro, que de longe é o pior dos ingredientes dos embutidos, eu também tenho aqui o excesso de sódio.
esse tipo de alimento carrega muito sódio, carrega muito conservante e muita gordura saturada. Então, estes são os ingredientes mais perigosos dos embutidos. A gordura saturada, ela também está associada ao câncer coloretal, o câncer de intestino. Então eu recomendo a vocês que entendam que isso não serve como alimento. E eu fico um pouco preocupado porque muitas vezes, infelizmente muitas vezes, eu tenho paciente que vem até o meu consultório muito preocupado com a alimentação, com o estilo de vida e fala para mim assim, não, eu já estou cuidando disso há alguns meses, alguns anos, eu inclusive tenho acompanhamento com nutricionista da minha cidade lá que me assiste e o paciente traz a dieta dele. E nessa dieta prescrita por um nutricionista, eu vejo muitas vezes algumas coisas que me deixam preocupado, que é a presença de embutidos light, né? Como assim, um peito de peru light, um Chester light, um Blanket light. Gente, o fato de ter um light do lado do nome não tira todos esses riscos aqui, porque o light só está relacionado à caloria. E a gente não tem que fazer uma dieta baseada em caloria, a gente tem que fazer uma dieta baseada em epigenética, em nutrigenômica, né? Como é o impacto do nutriente no genoma humano? Como é que eu posso modular o meu genoma através do que eu estou comendo? Como que o alimento que está entrando no meu corpo vai modular o meu genoma anti-doença, né? Para silenciar as doenças que podem estar querendo se manifestar. Então, assim, cuidado, tá? Infelizmente, ainda existem algumas dietas que são prescritas, que são dietas para emagrecimento, não é dieta voltada para a saúde. E quando o meu foco é só emagrecimento, aí é um perigo, porque eu posso estar colocando isso numa oferta para o meu paciente, incentivando ele a comer um peito de peru light, simplesmente porque eu quero que ele emagreça, mas eu tenho que pensar na saúde desse indivíduo, tá? E não simplesmente no peso. Então, sobre embutidos, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso tem que sair da relação de alimentos que você leva para dentro da tua casa. Não alimente teus familiares com isso. Não comam isso. Isso está longe de ser um alimento saudável para o corpo. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um likezinho aí, compartilha com os amigos, se inscreva no meu canal, aciona o sininho. Meu muito obrigado. Agora, meus amigos, para finalizar, vamos ouvir o que especialistas como cardiologistas, nutricionistas e nefrologistas podem nos falar sobre essa temática dos processados e embutidos. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Já ouviu falar em alimentos que aumentam o risco de doenças cardiovasculares? Existem e são muitos. Esses alimentos podem contribuir com o aumento do risco de doenças do coração, incluindo, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. Ai, doutor, eu adoro mortadela, eu como todo dia de manhã. Infelizmente, não dá para comer todos os dias, né? Principalmente se você já tem algum fator de risco, né? Se você é hipertenso, tem colesterol elevado ou tem diabetes. A mortadela é um tipo de embutido feito com carne suína, gordura, sal, temperos, conservantes. Ela contém gordura saturada, sódio, que em excesso vai aumentar o risco para infarto ou para outras doenças crônicas, aumentar a pressão arterial. E ainda existem mortadelas que eles acrescentam aditivos químicos, né? Como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor. Isso também pode ter um efeito muito negativo na nossa saúde, principalmente a longo prazo. No geral, pessoal, devemos evitar alimentos ricos em gorduras saturadas, como carnes gordas, queijos amarelos, que eles podem contribuir com o aumento do LDL e colesterol. Os alimentos ricos em sódio, como salgadinho, molhos prontos, enlatados, embutidos,
né, também precisam ser evitados, porque eles facilitam a nossa vida, mas destroem a nossa saúde quando utilizados em excesso. Os alimentos que contêm muito açúcar adicionado, como refrigerante, suco industrializado, doce, bolo, também pode aumentar o risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, além de outras doenças como câncer. Nem preciso falar também da bebida alcoólica, né, pessoal? Que quando consumida em excesso, pode aumentar a pressão arterial, aumentar os níveis de triglicérides, né? Aumentar o risco de ter insuficiência cardíaca. E por fim, evite comer alimentos de fast food. Esses alimentos contêm muito açúcar, gordura, sódio. E essa combinação, né, açúcar, gordura e sal, é a mistura perfeita para te deixar com mais vontade de comer e ao mesmo tempo aí pode causar transtornos graves aí à saúde. Como eu sempre digo, né, pessoal, desembale menos e descasque mais, que aí não tem erro. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima. E aí, vocês têm hábito de consumir alimentos embutidos, como presunto, mortadela, salames, salsichas, esses alimentos que a gente sabe que não são saudáveis, mas que muitas vezes, mesmo a gente sabendo disso, nós consumimos, né? Nós temos eles na nossa rotina alimentar. Pois bem, esses alimentos, eles têm uma quantidade muito grande de sódio, tá? O sódio ele vai fazer com que o nosso corpo retenha mais líquido e vai acabar elevando a nossa pressão arterial. Quem é hipertenso precisa cuidar um pouquinho mais. Outra coisa é que esses alimentos, eles têm uma quantidade muito grande de conservantes, de nitritos e nitratos, que são conservantes e são substâncias que a longo prazo são cancerígenas também. Olha aí o risco de câncer consumindo esses alimentos, né? Fora a quantidade de gordura que eles têm, não são uma boa fonte de proteína, né? A gente sabe que a mistura de aditivos é grande na indústria, então se a gente quer uma proteína mais pura, a gente pode optar por outras coisas e não pelos embutidos. Então, pessoal, se vocês têm o hábito de consumir esse tipo de alimento, procurem evitar. Ah, Nutri, mas eu consumo esse que é não sei o que, light, ou de frango, ou de peru, ou não sei o que. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Não é porque o nomezinho da frente mudou que a qualidade também mudou. Se vocês forem olhar a lista de ingredientes, vocês vão ver que tem uma quantidade enorme de corantes e conservantes, que tem uma quantidade grande de sódio, tá? Então, tenham cuidado em relação a isso, tá? Não vão pelo nomezinho da frente. Leiam os ingredientes. Tenham certeza do que vocês estão comendo. E evitem esses alimentos embutidos. Eles realmente não fazem nenhum bem para a nossa saúde. Pelo contrário, eles aumentam o risco de desenvolvermos alguma doença. Então não vale a pena, tá? Evitem esses alimentos embutidos. Busquem sempre alimentos mais naturais. Combinado? Carnes processadas, também conhecidos como embutidos, como bacon, salame, presunto, o peito de peru. Todos esses são alimentos que têm uma grande adição de sódio. A gente já sabe que quanto mais sódio na nossa alimentação, a gente vai sim ter uma sobrecarga do nosso rim. Por quê? Esse aumento da ingestão de sódio diariamente ali num contexto contínuo vai aumentar a nossa pressão arterial, que pode vir a prejudicar o funcionamento do nosso rim. Então o ideal é que a gente evite esse excesso de sódio na nossa alimentação, que com as carnes processadas, com esses embutidos, infelizmente tem uma quantidade muito grande, muito concentrada. E assim, meus amigos, com estas admoestações de médicos, cientistas e especialistas, queremos finalizar mais um tema para esta série sobre saúde e enfermidade. Eu havia dito que não iria tecer comentários, objeções, apontamentos e análise sobre este estudo. E queria deixar que apenas os especialistas realizassem suas colocações para que pudéssemos assim obter conhecimento. Bom, eu na verdade não irei realmente estender mais
sobre este tema e este estudo, mas como a partir deste vídeo quero assim finalizar as abordagens de nossas apresentações com foco no assunto do consumo humano voltado para uma dieta do tecido animal e derivados, como a questão aqui analisada dos processados e embutidos, gostaria tão somente de ao final levantar um esclarecimento que, na verdade, um fato que nos demais vídeos que abordamos o conteúdo do consumo da carne animal não foi apreciado de nossa parte. Falo de uma questão bastante relevante com relação a uma substância encontrada no tecido animal chamada cadaverina. E o que é a cadaverina? É exatamente, meu amigo, isso que você está imaginando. A cadaverina é uma substância liberada por cadáveres, ou seja, é uma substância orgânica produzida pela decomposição do tecido ou órgãos de animais. A cadaverina é sintetizada a partir do momento em que o tecido orgânico deixa de receber oxigênio. Ou seja, assim que o animal morre, sem oxigênio, o tecido começa a entrar em estágio de cadaverina, que vai se desenvolvendo mais e mais a um estado de necrose e putrefação. Assim é o processo da degradação do tecido dos seres vivos da espécie animal. Então, meus amigos, é exatamente aí que a indústria irá atuar, para tentar inibir o desenvolvimento deste processo, utilizando para isso agentes químicos como emulsificadores para mascarar o aspecto de tecido em decomposição, outros como os nitratos ou nitritos, como vimos nos alertas desta apresentação, produtos estes que buscam perdurar a validade destes alimentos por semanas, meses ou até mesmo anos, como o caso de alguns processados embutidos e os tais saborizadores e odorizadores que, obviamente, buscam agradar o paladar e o olfato humano, e assim esconder o real estado da carne ou do tecido descarboxilado há muito. E qual, então, meus amigos, é o perigo de tudo isso? Ou o perigo de consumirmos esta substância? Bom, é óbvio que você já sabe, haja visto tudo que médicos e especialistas abordaram nesta apresentação, que o perigo são os inúmeros tipos de doenças e enfermidades, ou seja, o que talvez você não saiba é que a cadaverina é uma substância tóxica ao organismo humano e seu excesso pode acelerar o desenvolvimento de muitas outras enfermidades ao organismo humano, como hepatite, febre tifoide, entre outras. A cadaverina também pode elevar a concentração de bactérias malévolas ao organismo, o que pode reduzir a eficácia dos sistemas de defesa humano, ou seja, nosso sistema imunológico. Além de poder reagir ao nitrito, composto químico utilizado exatamente na prolongação da validade dos alimentos, carnes e derivados, e vir a formar e desenvolver as nitrosaminas carcinogênicas, ou seja, potenciais células cancerosas no organismo humano. Tudo isso, conforme fora visto e explicado aqui, não
por mim, mas por especialistas. Ou seja, as questões desta vida, meu amigo, não é e nunca serão fáceis. Lembre-se do texto que constantemente norteia e utilizamos aqui em nossos estudos. O mundo inteiro jaz nas mãos do maligno. 1 São João, capítulo 5, versículo 19. E quando as Escrituras se referem ao mundo inteiro, é porque verdadeiramente todas as coisas deste mundo estão contaminadas pelas mãos do maligno príncipe deste mundo, que não tem outro propósito senão o de roubar, matar e destruir, conforme o texto encontrado no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Então, meus amigos, obviamente que entendemos que tudo neste mundo, ou a grande maioria das coisas deste mundo, de uma forma ou de outra, não nos fazem bem. Sabemos que tudo está contaminado. Até mesmo substâncias, moléculas ou coisas importantes para a nossa própria sobrevivência, como a água mais pura e mineral possível que possamos encontrar e consumir, não está totalmente ou de toda ela formada apenas por 2 átomos ou moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, como muitos acreditam. Não mesmo. A água, meus amigos, que constantemente consumimos está repleta de componentes químicos como cloro, fluoreto, sódio, pode conter também alumínio, amônia, entre uma gama muito grande de outros agentes químicos que obviamente, em certa ou pouca medida, essas substâncias podem prejudicar o bom funcionamento de nosso organismo ou o nosso equilíbrio orgânico chamado homeostase. Até mesmo o ar que respiramos pode nos causar problemas em nossa saúde. Isso é claro e cristalino para todos, visto o grande número de doenças do aparelho respiratório existente. E isso é uma prova, meus amigos, de quanto este mundo está contaminado e infectado, justamente porque o maligno é quem está por trás de todos esses males. E devemos ter isso em conta. E sim, também os alimentos vegetais, por mais naturais, apetitosos, saborosos que possam parecer, também não estão livres de nos trazer potenciais problemas de saúde, pois sabemos que os mesmos estão repletos de compostos químicos, como fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas e outros mais compostos que, obviamente, estas questões podem e potencialmente podem e devem nos trazer, em certo grau, prejudicar o equilíbrio de nosso bom funcionamento orgânico. Tudo isso, meus amigos, é fato, assim como é fato a realidade que espera a todos nós neste mundo contaminado. Cedo ou tarde, todos nós passaremos pela experiência da morte. E não há como fugir ou negar. Isso porque vivemos em um mundo governado por aquele que tem o objetivo da morte. Sim, a morte passa a todos os seres que possuem vida, ou seja, meus amigos, a todos aqueles que possuem o dom de Deus.
odiado pelo príncipe deste mundo. Então, meus amigos, embora saibamos de todas estas coisas, nosso dever é, ainda que todas estas coisas que conhecemos neste mundo como alimentos nos possa potencialmente fazer mal ao nosso equilíbrio orgânico funcional, devemos buscar sempre as melhores opções, porque o cuidado com este corpo e com esta vida que pertence àquele que nos criou é um dever e uma responsabilidade de cada um de nós. E um dia nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus e prestarmos conta de tudo que fizermos exatamente por meio de nossos corpos, como está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, justamente por meio do corpo, ou o bem ou o mal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então, meus amigos, como também está escrito, nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, é nosso dever e responsabilidade prover o melhor para este templo, ainda que tudo não seja de bom neste mundo. Devemos buscar nos prover dos menos piores, digamos assim, ou seja, dar o melhor de nossa parte, sempre o melhor. E segundo o conhecimento médico-científico nutricional mais avançado que conhecemos, frutas, verduras, legumes e grãos ainda constituem a dieta mais recomendada ao equilíbrio de todo o funcionamento orgânico do homem. Além, claro, de aliarmos todas estas questões com o hábito do consumo de água fresca, ar puro, exercício físico constante e uma vida de oração, fé e confiança no Criador da vida. E, obviamente, também de não contaminarmos nossa saúde com vícios, substâncias nocivas e produtos que é sabido que nos levará a desenvolver doenças, nos prejudicando assim o viver. Bem, meus amigos, assim dito, deixo o último texto desta apresentação. Leiam comigo o versículo 23 do capítulo 5 do livro de Tessalonicenses, que nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quero deixar também esta importante dica para pensarmos e refletirmos. Richard fala sobre como o sacrifício dos animais afetam o emocional das pessoas. O John Vlogs, fui lá na casa dele uns tempos atrás. John? O John. Tava ele, a mãe dele, aquele barbichinho que é milionário. Ruiter, tava aquela turma toda lá. E fazer um vídeo. E eu levei um porquinho da Índia. E eu fiz um comentário com ele, que eu vou fazer o mesmo comentário que eu vou fazer agora com você. Então tá. Agora eu te pergunto o seguinte, beleza? Mano, eu sou encantado com esse bichinho, velho. Vamos comer ele? Ai, que judiação, meu Deus do céu. Olha como ele é bonitinho. Pô! Aí ela tá... Claro que esse aqui é meu xodózinho, ninguém mais... Mas a gente entra no mercado, compra um negócio, isso é peru, mas poderia ser presunto. Compra
o negócio pronto. E aí a mãe do John tava lá e ela tava comendo uma pizza de calabresa. Ela olhou e falou, que horror. Eu falei, ué, só porque vem em outro formato, só tá comendo um porco aí. Essa calabresa era um porco, só que vem em outro formato. Isso aqui é um peru? Não, mas não é, para as pessoas não é. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a conectar. A conectar, meu Deus. Se você quer reduzir o risco de câncer, alimentando-se de modo saudável, a receita é simples. Não precisa pagar nutricionista, não precisa pagar ninguém, consulta cara. A dieta chama Dieta Divina. Como assim, Buzaide? É para comer só o que Deus fez. Eu acho ótimo. Então você olha, fala, foi Deus? Não foi? Tá fora. Simples assim. Para dar alguns exemplos aqui. Deus não fez petit gâteau com sorvete, não fez creme brulee, não fez cheesecake, não fez bolachinha. Não fez linguiça. Nem vou comentar da linguiça, senão eu me emociono. Então, gás não fez nada disso. Isso é tudo péssimo. Sorvete Aumenta. é tão bom. Qual? Sorvete é tão bom. Sorvete é bom, mas é veneno gostoso. Escreva aí. Então, meus amigos, sigamos estas importantes recomendações. Descasque mais e desembale menos. Com este texto e estas dicas, eu me despeço de você, convidando a acompanhar a nossa próxima temática, onde abordaremos uma questão tão ou mais importante para a nossa saúde quanto a que abordamos neste vídeo, que será justamente um conteúdo onde analisaremos os malefícios para a saúde do consumo dos produtos da indústria alimentícia, conhecidos como ultraprocessados. Então, meus amigos, para tanto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acione o sininho de notificações para que seja avisado assim que postarmos novos vídeos. E deixe seu comentário e seu like, mostrando assim que você prestigia nosso trabalho. Isso porque apreciamos muito sua companhia em nossas apresentações. Desejando a você, meu amigo, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor atente ao seu mais sincero clamor.